O ano já começou e todo mundo quer saber quais são os melhores fundos imobiliários para o ano de 2026. Como de costume, todo começo de ano eu coloco o meu na reta. Eu falo de alguns fundos imobiliários que eu tenho na carteira ou que estão no meu radar. Em janeiro de 2023 eu falei de 3 fundos: o KNCR11, o CPTS11 e o PVBI11. O único que eu de fato não tinha dinheiro investido era o PVBI11 e, por sorte ou mérito, dependendo do seu ponto de vista, ele foi o único que não superou o IFIX. Lembrando que o IFIX é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da bolsa. Então, desde 2023, todos os FIIs tiveram retornos positivos, mas com o KNCR e o CPTS se destacando muito mais. Inclusive, o KNCR rendeu praticamente 170% do IFIX. Então, foi um baita acerto aí para quem teve paciência, né? Em 2024, mais uma vez, coloquei o meu na reta. Eu falei de mais 3 fundos imobiliários: CPTS11, que apareceu na nossa lista mais uma vez. Naquele ano eu também falei do BCFF e do XP Malls. O problema é que 2024 foi um ano péssimo para os fundos imobiliários. O IFIX teve um retorno negativo naquele ano e os 3 fundos imobiliários que eu falei no vídeo também tiveram retornos negativos. Só que, mais uma vez, o mercado premiou quem foi paciente e continuou fazendo o trabalho de formiguinha, de fazer novos aportes e reinvestir os dividendos, porque se você foi um dos investidores que segurou esses FIIs até o final de 2025, os 3 fundos imobiliários superaram o IFIX. Ou seja, os 3 renderam mais que a média dos outros fundos imobiliários do mercado. Ano passado, mais uma vez, eu escolhi 3 fundos imobiliários para o ano de 2025. Os escolhidos foram XP Malls 11, BTCI 11 e o RVBI 11, que mais tarde trocou o ticker para PSEC 11. Enquanto todo mundo estava pessimista com renda variável e acreditavam em mais um ano de queda no preço das cotas, os 3 FIIs escolhidos tiveram retornos positivos de mais de 25% e superaram muito o CDI. E quem estava pessimista com renda variável deixou dinheiro na mesa. E dia 30 de dezembro de 2025, último dia de negociação do ano, o IFIX bateu a máxima histórica, uma valorização de mais de 20% no ano. E olha que ironia, essa alta toda aconteceu no ano que a Selic chegou em 15%, a maior taxa de juros em quase 2 décadas. E, aliás, deixa aqui nos comentários se no ano passado você investiu mais em fundo imobiliário ou mais em renda fixa. Porque a verdade é que muita gente acreditava que com os juros nas alturas, os fundos imobiliários iam sofrer, que ninguém ia querer investir em FIIs pagando 9, 10 ou 11% ao ano, quando a renda fixa estava pagando 14% e 15%. Mas aconteceu exatamente o oposto. Os fundos imobiliários não só tiveram retornos positivos, como tiveram seu melhor ano desde 2020. Só que existe um detalhe muito importante aqui. Essa alta de 2025 não foi um rally cego onde todos os FIIs subiam juntos. Foi um movimento seletivo. Alguns FIIs explodiram, outros ficaram para trás. Os 3 fundos imobiliários que eu escolhi para 25 tiveram retornos positivos acima de 25%, mas dá uma olhada nesses outros fundos imobiliários. O RMAI11, que teve um retorno negativo de 40% em 2025. O PLR11, que também teve um retorno negativo. O HCIG11, a mesma coisa. Então, vários fundos imobiliários tiveram retornos negativos e bem abaixo do IFIX. E por isso, eu decidi colocar o meu na reta mais uma vez, como eu faço todos os anos, e te mostrar 3 fundos imobiliários que eu acredito na tese e que eu estou investindo para o ano de 2026. Só que antes de eu te mostrar esses 3 fundos imobiliários, eu tenho 3 coisas bem rápidas para falar aqui. A primeira é: dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Isso é muito importante pra gente entender que vocês querem mais vídeos de fundos imobiliários aqui. E se você gosta de fundos imobiliários ou começou a investir esse ano, é muito importante que você se inscreva, porque esse ano eu pretendo fazer uma cacetada de vídeos sobre fundos imobiliários. Então, clica no like, se inscreve para não perder nada. E segundo, todos os vídeos de fundos imobiliários que eu vou mostrar no vídeo de hoje não são os únicos bons fundos que existem na bolsa. Obviamente, existem vários excelentes por aí e com certeza no ano de 2026. Mas esses são os vídeos que eu escolhi com base nos meus critérios e em cima de recomendações de analistas certificados. E eu vou te explicar o porquê de cada um deles nesse vídeo. E terceiro, nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimentos, tá? O meu perfil de investidor é completamente diferente do seu, então tudo que eu disser aqui é apenas para educar e inspirar, nada além disso. E bom, para você entender porque eu escolhi exatamente esses 3 fundos, primeiro você precisa entender o que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários em 2025. No começo do ano, o cenário era completamente pessimista, lembra? A Selic estava subindo, a inflação estava alta, o dólar estava passando dos R$6. E todo mundo dizia a mesma coisa. 2025 vai ser um péssimo ano para os fundos imobiliários. Só que aos poucos, algumas coisas começaram a mudar. Primeiro, a inflação começou a cair. O IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil, fechou 4,26% em 2025. Foi a primeira vez em anos que a inflação ficou abaixo do teto da meta do Banco Central, que era de 4,5%. Pode parecer pouca coisa, mas isso foi muito importante, porque mostrou que o
Banco Central está conseguindo controlar a inflação que vinha forte no começo do ano. Segundo, o IGPM, que é aquele índice usado para reajustar o aluguel, fechou o ano negativo. Isso significa que ele foi menos de 1,05% em 2025. O IGPM é um outro índice de inflação parecido com o IPCA. Só que enquanto o IPCA mede a inflação que afeta o consumidor, ou seja, o quanto os preços subiram no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, o IGPM mede a inflação de uma forma mais ampla. Ele leva em conta três coisas: preço no atacado, preço ao consumidor e custo da construção civil. E se você é um investidor de fundos imobiliários, é muito importante que você entenda isso. A maioria dos investidores de FIIs não sabe, mas por causa dessa composição do IGPM, ele é muito usado para reajustar os contratos de imóveis, principalmente os contratos de aluguel comercial. Então, quando o IGPM sobe, os aluguéis dos fundos imobiliários sobem. E quando o IGPM cai, os aluguéis também caem. Em 2025, o IGPM caiu. Ou seja, tecnicamente, os aluguéis deveriam ter caído um pouquinho. E aqui é onde a coisa fica interessante. Quando você investe num fundo imobiliário, você está comprando uma parte de vários imóveis. Esses imóveis geram receita através de aluguéis. E a maioria dos contratos de aluguel comercial no Brasil não tem reajuste pelo IPCA. Eles têm reajuste pelo IGPM. Então, quando o IGPM fica negativo, os aluguéis não sobem. Na verdade, em alguns casos, eles até caem um pouco. E isso seria ruim para os fundos imobiliários, não é? Mas, na verdade, não. Tá errado, porque o mercado olha para frente. E se o IGPM está negativo agora, significa que quando ele voltar para o positivo, ele sempre volta, os aluguéis vão ter espaço para subir. E os fundos que pagam dividendos baseados nesses aluguéis vão começar a distribuir mais dividendos. E foi exatamente isso que o mercado começou a precificar nesse rally dos últimos meses. Terceiro ponto muito importante é que a curva de juros futuro começou a cair. Então, a curva de juros futuro é basicamente o que o mercado espera que aconteça com os juros no futuro. Se a curva está subindo, significa que o mercado acha que os juros vão ficar altos por muito tempo. Se a curva está caindo, significa que o mercado acha que os juros vão começar a cair em breve. E em 2025, especialmente no segundo semestre, a curva começou a cair. A taxa futura de 2035, no começo do ano passado, estava em 15%. E hoje ela está em 13%. E o que isso significa na prática? Significa que o mercado começou a acreditar que nesse ano de 2026, o Banco Central vai começar a cortar a Selic. Você já ouviu falar no Polymarket? Para quem não sabe, o Polymarket é uma plataforma que faz aposta de tudo. E tem aposta de eleição, de quem vai ganhar a Copa esse ano, a aposta se o Trump vai atacar o Irã, de quanto que vai sair a cartinha do Pokémon no leilão. Tem aposta de tudo. E adivinha só, eu encontrei uma aposta sobre a decisão do Banco Central cortar os juros em março desse ano. E adivinha, as pessoas estão apostando que existe 78% de chance de acontecer um corte na taxa de juros já em março. E quando os juros caem, o que começa a acontecer? Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe. Os fundos imobiliários ficam mais atrativos, porque renda fixa passa a pagar menos, mas as pessoas começam a buscar ativos que pagam mais. Então começa a acontecer uma migração para os ativos de renda variável. Isso pode beneficiar quem é investidor de fundo imobiliário. E pô, primo, se você não sabia disso e aprendeu agora, se inscreve no canal, beleza? Tenho certeza que essa informação pode te ajudar a ganhar muito dinheiro nos próximos meses. Então você junta esses três fatores que eu trouxe até aqui: inflação caindo, IGPM com espaço para subir e expectativa de corte de juros. E você tem a receita perfeita para um rally de fundo imobiliário. Foi exatamente o que aconteceu. O IFIX subiu mais de 20% no ano, mas como eu disse, não foi todo mundo que subiu igual. Foi um movimento seletivo. Alguns FIIs subiram mais, outros menos, e é por isso que escolher os fundos certos vai fazer toda a diferença para você no ano de 2026. E agora, chegando finalmente na parte do vídeo que todo mundo quer saber, quais são os 3 melhores fundos imobiliários para 2026? O primeiro fundo que eu escolhi carregar no ano de 2026 é o XP Malls, o famoso XPML11. Mas foi não é a primeira vez que ele aparece aqui. Para quem já era inscrito no canal e assistiu os vídeos dos anos anteriores, deve lembrar que ele também apareceu em 2024 e em 2025. E ele está aparecendo de novo, justamente porque investir em fundos imobiliários não é ficar trocando todo ano a sua carteira. Você precisa escolher alguns poucos ativos e ficar anos e anos aportando e reinvestindo os dividendos. E um desses fundos que vão estar na minha carteira esse ano é o XP Malls. Para quem não sabe, o XP Malls é um dos maiores fundos de shoppings do Brasil. Eu sei que você está pensando, Thiago, shopping center? Mas todo mundo compra pela internet hoje em dia. Shopping não é coisa do passado? É exatamente por isso que eu vou te explicar por que eu escolhi esse fundo. Primeiro ponto, shoppings não são mais só lugares para comprar coisas. Eles viraram grandes centros onde você resolve a sua vida inteira ali. Você não vai no shopping só para comprar uma calça. Você vai para almoçar, para ir no cinema, para levar as crianças no parquinho, para encontrar os amigos. Aquilo virou um programa no final de semana de milhares de famílias. E o varejo se adaptou. As lojas viraram showrooms, você experimenta no shopping e compra online, ou você compra online e retira no shopping. É um modelo híbrido que funciona. Segundo ponto, o consumo das famílias brasileiras está se recuperando. Eu não sei se vocês viram, mas o desemprego está nas mínimas históricas. As pessoas talvez estejam com dinheiro no bolso. Quando as pessoas têm dinheiro, elas fazem o quê? Gastam. O brasileiro é bom em gastar. E terceiro ponto, os contratos de aluguel do shopping são reajustados pelo IGPM. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que o IGPM fechou negativo?
positivo? Pois é. Isso significa que os contratos de aluguel do shopping com as lojas, que é aquele aluguel que a Renner, a Zara, a Havaianas paga pro shopping, esses aluguéis não subiram em 2025. Então basta você olhar pro histórico de dividendos do XP Malls e você vai encontrar exatamente isso que eu tô falando. Por mais que o IPCA tenha sido positivo, os dividendos do XP Malls ficaram lateralizados, justamente porque o IPCA subiu, mas o IGPM não. E se o aluguel que as lojas pagam pro shopping não sobe, a receita do fundo não sobe. E se a receita não sobe, os dividendos que caem na sua conta também não sobem. Mas agora, com a expectativa de que o IGPM volte para o campo positivo em 26, esse contrato de aluguel tem espaço para subir. Quando chegar a hora de reajustar de novo, as lojas vão pagar mais. O shopping vai receber mais, o FII vai distribuir mais e você vai receber mais dividendos. Inclusive, o XP Malls tem um portfólio com 27 shoppings espalhados pelo Brasil. Você tem shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Você tem uma diversificação que, geograficamente falando, é muito boa. E um detalhe que a vacância do XP Malls é de 4%. Ou seja, quase não tem loja vazia. Isso é um indicador muito importante de que os shoppings são bem administrados e estão em boas localizações. Fora tudo isso que eu trouxe, o dividend yield do XP Malls está na faixa de 10% ao ano. Então, se você comprar uma cota por 110, você vai receber aproximadamente R$11 de dividendos ao longo do ano. Mas é aquele efeito bola de neve que você já conhece. Você compra uma cota no primeiro mês por R$110, ela te paga 92 centavos de dividendos. No mês seguinte, você compra mais uma cota e já recebe R$1,84 então de dividendos. No terceiro mês, você recebe R$2,76. E se você continuar fazendo isso, daqui a 120 meses, os dividendos mensais serão suficientes para comprar uma nova cota automaticamente. E a partir daqui, você não precisa mais da força do seu braço para aumentar a bola de neve. Seu dinheiro vai trabalhar por você. Fora isso, o fundo está negociando bem próximo do valor patrimonial, o que significa que você está pagando o preço justo de XP Malls e a liquidez do XP Malls é excelente. É um dos fundos mais negociados da bolsa, então você consegue comprar e vender tranquilamente. E além de, o XP Malls está nas recomendações do Ricardo Figueiredo. Agora vamos para o segundo fundo da nossa lista, que é o BTG Pactual Real Estate Hedge Fund, mais conhecido como BTHF11. O BTHF11 ele é completamente diferente do XP Malls. E é exatamente por isso que eu gosto dele, porque enquanto o XP Malls é focado em shoppings, o BTHF é um fundo multi-estratégia. Ele não fica preso num tipo de ativo só. Ele vai transitando entre várias estratégias diferentes. Ele pode investir em imóveis físicos, em recebíveis imobiliários, em outros fundos imobiliários, em renda fixa, enfim, onde a gestão achar que vai gerar mais retorno naquele momento específico do mercado. E olha que interessante, a composição da carteira do BTHF11 em dezembro de 2025 era de 31,7% em FIIs de tijolo, ou seja, fundos que investem em propriedades físicas, 24,2% em FIIs de papel, que são os fundos que investem em recebíveis imobiliários, 16,1% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, basicamente títulos de dívida lastreados em imóveis, 13,7% em caixa, que é dinheiro vivo, prontinho para aproveitar oportunidades, 13,6% em ativos reais, imóveis que o próprio fundo possui diretamente. E por que eu gosto dessa diversificação toda? Primeiro, porque reduz o risco. Se um segmento vai mal, os outros podem compensar. E segundo, porque existe um detalhe muito interessante no BTHF11 que pouca gente presta atenção, que é o duplo desconto. Quando você compra um fundo imobiliário, às vezes ele está negociando abaixo do valor patrimonial. Por exemplo, o patrão do fundo vale R$10 por cota, mas a cota está sendo negociada a R$8,50. Então você está comprando o fundo com desconto. Agora imagina o seguinte, o BTHF tem 31,7% da carteira em outros FIIs de tijolo. E muitos desses FIIs estão negociados abaixo do valor patrimonial. Então acontece o seguinte, você compra o BTHF com desconto e dentro do BTHF tem outros FIIs que também estão com desconto. É o que a gente chama de duplo desconto. Se você for no relatório gerencial do fundo, você vai ver que o BTHF negocia com 16% de desconto patrimonial, mas se a gente for considerar esse duplo desconto dos outros fundos dentro dele, o desconto aumenta para 28%. É basicamente você comprar uma nota de 100 que está sendo vendida por R$72 e que todo mês essa nota de R$100 vai te pagar R$1 de dividendo. É essa loucura que vários fundos imobiliários estão vivendo hoje. E quando a Selic começar a cair e a situação normalizar, esses FIIs que estão dentro do BTHF podem voltar a negociar perto do valor patrimonial. Isso faria você ganhar 2 vezes mais por ter um fundo de fundos na carteira. Além disso, o BTHF está com um dividend yield anualizado em 12%. O valor patrimonial da cota é de R$10. Então, como ele está negociando a 9, isso significa que existe um desconto de 10% no mercado. E tem mais. O BTHF tem mais de 300 mil cotistas, é um dos fundos com mais investidores no Brasil, então você consegue comprar e vender sem problema. Agora, vamos para o terceiro fundo do nosso vídeo. O fundo de número 3 do vídeo de hoje é um fundo de lajes corporativas, que são aqueles andares inteiros de prédios comerciais que as empresas alugam para montar os escritórios. E esse é um segmento que muita gente deixou de lado 5 anos atrás, durante a pandemia. Todo mundo achava que escritório ia acabar, que todo mundo ia trabalhar de casa para sempre. Só que não foi bem assim. As
as empresas perceberam que trabalho remoto tem vantagens, mas que também tem desvantagens. Produtividade caiu em alguns times, integração de novos funcionários ficou difícil, cultura organizacional começou a se perder, então a maioria das empresas voltou com o modelo híbrido, alguns dias no escritório, alguns dias em casa. E tem empresas que voltaram 100% presencial. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, o Bradesco recentemente acabou com o home office para 900 funcionários em 26. O Itaú recentemente demitiu uma galera, dizendo que eles tinham baixa produtividade por trabalhar de casa. A Dell e a Amazon também anunciaram o fim do modelo híbrido, estão voltando para o presencial. O Nubank também está migrando para o modelo presencial. Inclusive, vários colaboradores do Nubank fizeram um manifesto contra o modelo presencial. E todo esse movimento está criando uma demanda enorme por espaço corporativo de qualidade. E as empresas não querem mais aqueles escritórios velhos, apertados, sem ventilação. Elas querem prédio moderno, com tecnologia, sustentável, bem localizado. E os contratos, eles são longos. Diferente do varejo, onde uma loja pode sair de um shopping de um mês para o outro, no corporativo os contratos duram anos. Isso dá uma previsibilidade muito maior para os dividendos que você vai receber. Imagina, por exemplo, que estoura uma crise amanhã. O inquilino desses prédios não pode simplesmente sair. Ele tem um contrato de 5, 7, 10 anos para cumprir. E caso ele decida sair mesmo assim, ele vai ter que pagar uma multa enorme, que geralmente são vários meses de aluguel. Então o fundo se beneficiaria de qualquer forma. E quando a gente fala de desconto, o segmento de lajes corporativas, dentro de todos os outros segmentos dos fundos imobiliários, tem algo de muito especial. Os FIIs de lajes corporativas são os FIIs mais descontados hoje da bolsa. Enquanto a média do valor patrimonial dos fundos imobiliários é de 0,9, a média do setor de escritórios é de 0,66. Então talvez faça sentido ficar de olho em outros fundos de escritórios nesse ano de 26. E com essa volta que as grandes empresas estão fazendo para o modelo presencial, pode aí, quem sabe, dar uma bela de uma alavancada na cota dos fundos de escritórios. E se você quer investir em fundos imobiliários, mas você não sabe muito bem por onde começar, ou você tem medo de escolher o fundo errado, porque são muitas informações para processar e muitos números para analisar, você pode contar com a ajuda da Portfel. Para quem não sabe, a Portfel é a consultoria de investimentos aqui do Grupo Primo, é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil, e se fizer sentido para você, você pode clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code da tela, que um consultor de investimentos do meu time vai te ligar, entender o seu caso, as suas necessidades e te ajudar a montar uma carteira de investimentos completa para você. Até porque uma coisa é fato, nada do que eu trouxe aqui são recomendações do que você deve fazer com seu dinheiro. Esse vídeo é mais para te inspirar e te ajudar a entender o cenário de fundos imobiliários que a gente está vivendo hoje. Seu perfil é único, seus objetivos são únicos, sua realidade é diferente da minha e você precisa de um plano feito sob medida para você. Por isso, você precisa de um consultor para te ajudar. Enfim, turma, a expectativa é que o Banco Central comece a cortar juros em breve, provavelmente já em março, e se isso acontecer, vai ser muito positivo, porque aí os fundos eles são inversamente correlacionados com a Selic. Mas cuidado, para não colocar todas as suas fichas no único investimento, e sempre se lembre de manter parcimônia e de ter uma carteira diversificada. O segredo é trabalhar, investir, receber dividendo, reinvestir esses dividendos e deixar o tempo trabalhar para você. É simples e funciona. Deixa nos comentários quais FIIs você tem investido e o que você acha que vai acontecer com os fundos imobiliários nesse ano. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau.